Olá pessoal, dessa vez estamos aqui para fazer um vídeo rápido com algumas dicas para você resolver a derivação implícita, ok? Então você vai trabalhar diretamente funções implícitas, que é aquela função que ela não está isolada uma incógnita. Por exemplo, né, eu quero derivar a função x ao quadrado mais y ao cubo igual a x vezes y à quarta. Ou seja, ela é uma função implícita. Não está escrito f de x igual, aí depois da igualdade somente uma incógnita. Ou antes da igualdade f de x e y igual, aí depois da igualdade as incógnitas. Ok? As variáveis, etc. Então, ela tem um pouco de equação antes, um pouco depois, podemos dizer assim. E como que eu vou fazer para derivar isso, né? Então, basicamente, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai colocar uma fração, você vai trabalhar a derivação, onde aqui vai ser fixo e aqui vai ser a variável que você derivou, né? Aqui a variável que você derivou, você vai colocar aqui. Então, basicamente, você vai fazer isso. E aí a gente vai chegar numa espécie de uma dica no final do resultado disso daí. Então, o que vai acontecer? Eu tenho dois casos aqui que eu quero usar como exemplo. Eu quero o caso x ao quadrado e o caso y ao cubo. Se eu chegar para vocês e falar assim, qual é a derivada de x ao quadrado? Essa pergunta é muito errada, né? Está incompleta, né? Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? Você vai falar comigo que é 2x. Até então, tudo bem, certo? Se eu te passo o valor de y ao cubo e falo, calcule a derivada, pergunta incompleta, pergunta errada. O certo é qual é a derivada de y ao cubo em relação a y, aí é 3y ao quadrado, ok? Então, esse é o básico de derivada. Porém, quando você está trabalhando função implícita, que é esse caso aqui, né? Você vai estar trabalhando com essa fração que eu acabei de passar para vocês aqui. Ok, pessoal? E aí eu vou ensinar vocês como trabalhar isso. É muito simples. Primeiro, eu quero que vocês derivem todos os itens aqui e cuidado quando tem produto ou regra da cadeia. Nesse caso, tem um produto. Você vai usar a regra do produto. Ok? Vamos lá. Derivando cada item. O item x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Dei um espaço. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Fazendo uma pergunta, aquela pergunta incompleta, digamos assim. E aqui eu vou usar a regra, né? X e y à quarta. Vai ser a derivada da primeira. Estou deixando um espaço para depois explicar. Vezes a segunda, mais a derivada da segunda, acompanhe comigo, derivada de y à quarta é 4y ao cubo, vezes a primeira, ok? E agora você vai fazer o seguinte, em todo lugar que você derivou, você vai acrescentar essa fração aqui que eu tinha falado. Olha, eu derivei x ao quadrado e deu 2x. Acrescenta a fração, onde embaixo é fixo. Então, eu quero, por exemplo, suponha que eu quero o valor de dy dx, que no geral esse é o pedido. Então, fixo é x, ok? Aí, olha que interessante. A primeira derivada que eu fiz, que foi a derivada de x ao quadrado, eu derivei em relação a x e a incógnita, né, era x também. Então, ficou dx sobre dx, certo? Que você vai cortar e vai dar 1. Já aqui, todos eles você vai colocar essa fração. Todas as derivadas que você fez. Aqui você derivou, colocou fração. Aqui você derivou, colocou fração. Ok? Embaixo eu quero em relação a x. Então, toda derivada vai ser em relação a x. Então, isso vai ser fixo. Beleza? Agora, em cima que vai variar. Essa aqui, isso aqui é y. Então, eu derivei y. Já isso aqui é
A primeira derivada que eu tinha feito era x, a derivada de x é 1, então eu derivei x, ok? E aqui, a segunda derivada que eu fiz foi 4y ao cubo, foi uma derivada em relação a y, né? Foi uma derivada de y em relação a x, todas são em relação a x. Então, vai aparecer, ora vai aparecer dx sobre dx, que vai ser 1. Em algumas situações, se fosse o inverso, apareceria dy sobre dy, mas no geral, o que você tira como dica disso tudo? Toda vez que você derivar o y, você vai ter que acrescentar o símbolo dy sobre dx. Somente quando você derivar o y e você está querendo dy sobre dx, certo? Então, se ele busca a derivada dy sobre dx implícita, toda vez que você derivar o y, você vai colocar uma fração ao lado chamada dy sobre dx. E respondendo à questão, eu tenho aqui 2x, né? Aqui eu tenho 3y ao quadrado vezes dy dx, certo? Aqui eu tenho apenas y à quarta, e aqui eu tenho 4y ao cubo vezes dy dx. Então, para terminar, eu vou isolar o meu dy dx, que é a derivada implícita procurada. Vou fazer direto para o vídeo ficar mais curto. Se tiver dúvida, me pergunta nos comentários, mas vamos lá. Basicamente, como que vai ficar a resposta? Vai ficar dy dx é igual a y à quarta, joga para cá o 2x, menos 2x, e todos que estavam junto com dy dx, joga para cá dividindo, vai ficar para cá o 3y ao quadrado e o menos 4y ao cubo. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Regra básica de derivação implícita. É apenas um vídeo de dica bem rápido, mas espero muito ter te ajudado. Tamo junto, pessoal!